Se pudéssemos resumir a liturgia deste 19º domingo do tempo comum, resumiríamos com a seguinte pergunta: onde está Deus? Segundo a primeira leitura que nós ouvimos, retirada do primeiro livro dos Reis, que nos fala a respeito de Elias, o profeta conhecido como sendo o profeta do fogo, porque foi arrebatado numa carruagem de fogo aos céus. Elias está extenuado pelas lutas e perseguições que está passando e sofrendo por ser profeta. Ele sobe ao Monte Horebe para buscar ali um pouco de conforto naquele lugar onde, muitos anos antes, Deus havia se revelado a Moisés. É um Monte Santo. E nesse Monte Santo, lugar da revelação de Deus, o Senhor se revela a Elias. Nós ouvimos a leitura que nos dizia a respeito da ordem do Senhor para com seu profeta: sair e fica no monte na presença do Senhor. Enquanto Elias aguarda, imediatamente se levanta uma forte rajada de vento que fendia as montanhas. Depois seguiu-se um terremoto e também veio o fogo. Mas o texto sagrado que nós ouvimos repete 3 vezes: o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Quando tudo se acalmou, eis que um leve sussurro, uma brisa leve, o profeta sentiu. E ele intuiu que a presença de Deus estava naquela brisa leve, estava naquela calmaria. Imediatamente, em sinal de respeito, Elias cobriu o seu rosto com o seu manto, porque ele estava na presença do Senhor. Deus se fez preceder e como que anunciar pelas forças poderosas da natureza. É como se o vento, o terremoto, o fogo anunciassem a chegada do seu Criador. De fato, estes são sinais também da sua onipotência. Mas quando Deus quer se revelar ao profeta, que se encontra desalentado e sem forças, ele não o faz através daquilo que chama a atenção dos olhos, mas ele faz através da suave brisa leve, de um murmúrio muito calmo. Ao mesmo tempo, Deus assim exprime a sua espiritualidade misteriosa e diz também da sua delicada bondade para com a fraqueza do ser humano e a intimidade com que quer se comunicar, não só com o profeta Elias, mas com cada um dos seus filhos e filhas criados à sua imagem e semelhança. A primeira leitura da missa termina aqui. Depois da manifestação dos sinais da natureza, a certeza de que Deus se revela na brisa leve. Não refere a leitura da missa o diálogo entre Deus e o profeta, que se nós seguimos a leitura desse trecho que ouvimos hoje, nós vamos encontrar. Mas esse pequeno trecho que nós ouvimos é suficiente para demonstrar como Deus intervém em auxílio do ser humano, quando oprimido pelas dificuldades da vida, nele se refugia. No contexto diverso, o Evangelho de hoje apresenta para nós um episódio substancialmente semelhante. Depois de ter multiplicado os pães, saciado a multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, Jesus ordena aos seus discípulos que atravessem o mar, que vão para o outro lado, enquanto ele despediria as multidões. Depois que Jesus despede as multidões, o Evangelho nos diz que ele sobe ao monte para rezar. A noite vem, a barca dos 12 já está em alto mar e é açoitada pela violência das ondas e o vento contrário. Eles não têm nem mais sequer forças para remar. De madrugada, no agitar das ondas,
eles avistam Jesus, que vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. No primeiro momento, eles pensam que é um fantasma e começam a gritar cheios de pavor. Talvez por detrás do grito dos discípulos está aquele questionamento: onde está o Senhor? Nessa hora de angústia, de aflição, nessa hora de tempestade, em que até um fantasma vem ao nosso encontro. Onde está o Senhor? Mas a palavra do Senhor os tranquiliza. A palavra do Senhor os enche de coragem. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro, o mais corajoso do grupo, diz: Senhor, se és tu, ordena que eu vá ter contigo por cima das águas. O apóstolo não duvidou que Jesus tivesse tal poder. E quando Jesus diz, vem, a ordem dele, desce da barca e caminha também sobre as águas. Mas pouco tempo depois, amedrontado pela violência do medo, começando a afundar, suplica, Senhor, salva-me. Uma cena extraordinária, onde nós vemos o encontro do humano com o divino, onde nós percebemos quão humano é este contraste entre a fé e o instinto de medo. Como Elias, também Pedro está cheio de coragem e de zelo pelo seu Senhor. Todavia, ainda se vê exposto ao temor e desalento e precisa de que o Senhor intervenha para salvá-lo, para sustentá-lo. No Monte Horebe, Deus havia manifestado a sua presença ao profeta. Ali se revelou a ele, ali falou a ele, mas continuou invisível. Naquele mar, naquele dia, Deus se faz reconhecer na realidade de sua pessoa humano-divina, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente de Elias, os discípulos não cobrem o rosto diante dele, mas fitam o olhar nele, fixam nele o olhar, porque ele mesmo revelou naquele caos, naquela tempestade, a sua divindade sob a sua aparência humana. Jesus se fez homem, Deus se fez homem, Deus se fez irmão. Por isso, os discípulos, especialmente Pedro, o tratam com tanta familiaridade. E Jesus, com igual familiaridade, os encoraja. Repreende-os, acalma o vento, estende a mão a Pedro, segura-o e lhe diz: Homem pobre de fé, por que duvidastes? Pela fraqueza da fé, nós nos apavoramos diante dos perigos. Pela fraqueza da fé, nós desanimamos nas dificuldades da vida. E às vezes nos vemos prestes a afundar. Mas quando nós temos uma fé viva, quando nós não duvidamos do poder de Jesus, quando nós não duvidamos de sua contínua presença da Igreja, nenhum de nós, que nele depositamos a nossa confiança e a nossa esperança, jamais a afundaremos. Tampouco afundará a barca da Igreja, porque a mão do Senhor se estende também invisível para salvá-la, para sustentá-la. Rezemos com as palavras do beato Charles de Foucauld. Não temais, assim dizeis aos discípulos. Ó, quão bons sois, meu Deus, em lhes dizer, e a nós esta palavra. Ai de mim, tão fraco, tão miserável, tão pecador, tão continuamente agitado pelo vento da tentação e, sobretudo, em dificuldades por toda parte. Porque não é tanto a tentação que é forte, e sim eu que sou fraco, e sim reconheço-o. Não permiti seja eu muito tentado. Sinto vossa mão incessantemente sobre mim, para me proteger contra qualquer tentação grave. Como sois bom, meu Deus, em dizer-me, a mim que remo sem sair do lugar, a mim que me sinto açoitado pelo mar e tão incapaz de prosseguir, não temas.
como sois bom, não só por me dizer esta palavra, mas também por me deixar vislumbrar a esperança de que virá talvez um dia em que entrareis pessoalmente na minha pobre barca, e esta então se encontrará, de súbito, junto àquela margem para a qual se dirige, sem conseguir contudo prosseguir. Aquela margem é o cumprimento de vossa vontade, aonde quereria eu finalmente chegar nesta vida, e é também a eternidade feliz, aonde vos suplico fazer chegar minha barca, ó divino, ó terno piloto, ó bom Jesus. Amém. Onde está o Senhor? Tenhamos a certeza. Ele está no meio de nós, Ele está perto de nós, Ele está presente em nossas vidas, seja na calmaria ou na tempestade, e continua a nos dizer: coragem, sou eu, não tenhais medo. Seu domingo e a sua semana sejam ricamente abençoadas por aquele que nos protege e nos livra de todos os perigos e adversidades. Deus te abençoe e até a próxima catequese. Olá, seja bem-vindo. Sou o Padre Rodolfo Marinho de Souza, um dos administradores deste canal de evangelização. Se você chegou aqui de alguma forma, por algum caminho, por alguma via da internet, gostou do nosso conteúdo, gostou daquilo que nós temos compartilhado a serviço do Evangelho, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, a deixar o seu like e a compartilhar essa pequena, humilde, mas tenho certeza, preciosa ferramenta de evangelização nas mãos do Senhor. Porque o Evangelho não pode parar. Conto com você, Deus te abençoe.